Essa lenda se fortaleceu muito porque 4 pessoas que moravam lá no palácio, governadores, faleceram de uma maneira muito repentina, muito estranha. Nessa mesma reportagem, ele foi perguntado sobre o fantasma do palácio e ele disse com todas as letras: ele existe. Ei, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo neste canal, mais um Outubro Cabuloso, dessa vez o último desse ano de 2020, que foi, nossa, o ano inteiro cabuloso. E vamos falar sobre 2 lendas urbanas de BH. Uma cidade, para ter uma identidade, né, e tudo, tem que ter uma lenda urbana. E BH tem mais ou menos 5 fantasmas, pelo menos, rondando pela cidade aí, segundo a pesquisadora Heloísa Maria Murgel Starling. Essas informações que eu vou trazer aqui pra vocês, muitas delas foi de uma reportagem que foi feita no ano passado pelo G1 e algumas outras eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa um like aqui embaixo, pra mim isso ajuda muito na divulgação do canal, logo no início do vídeo. E se inscreva se você não for inscrito, tá? Se você for novo por aqui, a gente tem vídeo toda sexta-feira, quase toda, às 18 horas. Ou próximo disso. No início do século XVIII, Belo Horizonte era mais conhecido como Curral del Rei, que na época era um vilarejo, né? Era literalmente tudo mato, assim. E todas as construções daquela época foram demolidas ou queimadas para que uma Belo Horizonte planejada pudesse se erguer ali. Exceto uma casa, na verdade, que hoje é o Museu Abílio Barreto. Ela é a casa mais antiga da cidade, inclusive quero muito conhecer, ainda não conheço. Em 1897, então, nasceu Belo Horizonte, né, tirando o posto de capital de Ouro Preto, né, capital do estado. Onde foi construído o Hotel Alton Palace, morava uma senhora chamada Maria Papuda, e ela tinha esse nome por causa de uma doença que ela tinha, chamada bócio, que aumentava, né, o volume do papo. Dizem que ela era uma curandeira carrancuda, muito mal-humorada, e ela foi expulsa da sua casa, que na verdade era uma casa muito simples, né, eram pessoas muito humildes, e ela foi realmente, dizem, né, que ela foi escorraçada, assim, arrastada de casa por guardas, né, encarregados. Reza a lenda que ela não gostou nada do que aconteceu, ela se sentiu injustiçada e lançou uma maldição para aquele lugar ali. Então as pessoas até hoje dizem que o espírito da Maria Papuda ronda a região da Afonso Pena com a Rua da Bahia, que é o lugar onde o hotel se encontra hoje. Coincidência ou não, o hotel fechou no ano de 2018 e esse ano ele está indo a leilão, então por enquanto ele continua abandonado, digamos assim, né? E antes disso o hotel foi muito importante para a cidade, ele era realmente um hotel de luxo, muitos artistas se hospedaram lá e eu não sei de nenhum caso em que houve aparições ou alguma coisa estranha lá dentro. Eu pesquisei todos os comentários das pessoas que se hospedaram lá no TripAdvisor e não encontrei nada, assim. Uma pessoa disse que não sentiu nada, não se sentiu incomodada, não sentiu nada demais. Algumas pessoas dizem já ter ouvido as lamúrias dela e vultos dela pela região central de BH durante a madrugada. O outro caso que eu vou contar hoje pra vocês é de uma mulher, também chamada Maria Papuda. Ela também tinha essa doença do bócio. Era uma doença muito comum naquela época. A lenda diz que ela era uma ex-escrava e uma excelente conhecedora de magia. E ela morava onde hoje está o Palácio da Liberdade. O Palácio da Liberdade é um monumento da cidade de BH que é, assim, onde os governadores costumavam morar. Dizem que ela lançou uma maldição sobre o lugar e reza a lenda que quem olhar para o seu espírito morre. Essa lenda se fortaleceu muito porque 4 pessoas que moravam lá no palácio, governadores, faleceram de uma maneira muito repentina, muito estranha. Foram os governadores Silviano Brandão, em 1902, João Pinheiro, em 1908, Olegário Maciel e o Raul Soares. O Raul Soares e o Olegário Maciel tiveram mortes muito misteriosas, assim. As mortes dos 2 primeiros eu nem encontrei as causas, mas o Raul Soares e o Olegário Maciel foram realmente circunstâncias bem estranhas. Eu vou colocar aqui uma reportagem, saiu uma nota no jornal da época sobre a morte do Olegário e contando exatamente como ele foi encontrado morto no palácio. No sábado ele começou com um problema gástrico, assim,
E ele foi atendido pelo médico naquele dia, passou o dia meio abatido, mas tudo bem. No dia seguinte, ele foi encontrado morto no banheiro dele, com a porta entreaberta, o que na verdade não era uma coisa habitual dele. Ele nunca entrava no banheiro, deixava a porta aberta. Não se sabe exatamente o que aconteceu, parece que ele teve uma síncope. E eu não tenho mais nenhuma outra informação, foi só isso que o jornal notificou, e foi realmente muito estranho. O governador Itamar Franco, em 2002, deu uma entrevista pro jornal e ele relatou que haviam coisas estranhas ali no palácio mesmo. Era muito comum que portas se abrissem sozinhas em reuniões. Nessa mesma reportagem, ele foi perguntado sobre o fantasma do palácio e ele disse com todas as letras: ele existe. Há anos, o palácio não é usado como moradia mais pelos governadores e muitos deles se recusavam a ficar lá até anoitecer. Dizem que em algumas noites de lua cheia é possível ver uns vultos assim nos arredores do casarão, da mansão. E realmente, gente, é um lugar pesado, digo pra vocês, porque eu costumava passar por ali. É um dos lugares que eu mais gosto de BH, que é a Praça da Liberdade. Se você for vir, tiver a oportunidade de vir ou for daqui, né, me conta aqui embaixo. É um lugar, assim, lindo, mas realmente o Palácio da Liberdade tem uma aura esquisita. Eu não sei dizer, mas não é legal não. Eu adoro uma lenda urbana, eu gosto muito de falar sobre isso. Me conta o que você achou aqui embaixo. São duas lendas muito antigas daqui de BH. Eu acho que é a lenda urbana mais antiga daqui da cidade. E se você não conhecia, tá aí as duas histórias. Duas mulheres que foram injustiçadas no passado, duas mulheres bruxas. Eu não sei, gente, me conta aqui se vocês acreditam ou não nessas histórias, se vocês já tiveram alguma experiência, assim. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, já sabe, se inscreva aqui se você for novo nesse canal. E é isso, um beijo pra você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ai, gente, eu me sinto assim meio esquisita. É engraçado porque, assim, a cidade não é uma cidade antiga, né? Não é uma cidade que tem 500 anos, por exemplo. Mas, em pouco tempo, colecionou uma quantidade tão grande de histórias, sabe? E, assim, eu acho que isso ajuda a contar a história da cidade, sabe?